Não, pode conversar, só não pode contar segredo, entendeu? A gente já tá ao vivo já. Mas Então, na verdade, a ideia é fazer um programa aqui, eu tenho vontade de fazer um programa para os pastores de você. Entendeu? Mas depois a gente conversa sobre isso. Se ligue na super oferta que a Connect Internet traz pra você. Internet 100% fibra ótica até dentro da sua casa. Com planos de até 1000 mega de velocidade a partir de R$ 79,99. É isso mesmo que você ouviu. Planos com até 1000 mega de velocidade a partir de R$ 79,99. Para você navegar à vontade, baixar músicas e vídeos muito mais rápido. Ultra velocidade e estabilidade garantida. Agende agora mesmo sua instalação. Jogue online sem travamentos e assista vídeos e séries em alta qualidade. Venha para Connect Internet e sinta a diferença. Connect Internet, sua melhor conexão. Rio Bonito e Tanguá, 2 lonas azuis estreladas. Mais de 600 crianças e jovens impactados pelo poder transformador da cultura. Teatro, circo, música, dança, roteiro, desenho, história do cinema, cenografia e figurino. Oficinas gratuitas e um universo de novas possibilidades. Lona na Lua, arte, educação e cidadania. Patrocínio: Enel, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Através da Lei Estadual de... Você está no Jornal. Atenção para o top de 5 segundos. nem pra você também. Está entrando no ar. Programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região e a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 M Leste Fluminense. Grande abraço para você. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo carinho da sua companhia sempre. Minha gente, hoje é dia 12 de junho de 2024, hein? Hoje é dia dos namorados, hein, pessoal? Pode tratar de comprar o presentinho aí, sem aquela história de que o Pix deu defeito, que o cartão quebrou, que esqueceu a carteira, né? Hoje é dia de fazer aquele trabalhinho, minha gente, de relembrar, né? Sobretudo os meninos mais pão duros que ficam inventando desculpa. A mulher, ela é sempre mais habilidosa para essas questões, né, cara? A mulher, ela é sempre mais preocupada com essas coisas que envolvem o coração, envolvem as emoções, né, e tal. Os homens são metidos a brabos, aquele negócio, não dá importância para isso não. Mentira! Quando a mulher vai embora, fica tudo chorando. Então, assim, não custa nada, minha gente, ser um pouco mais romântico no dia de hoje. Pelo menos aquela flor jeitosa no muro da casa da vizinha aí, passa, colhe lá e tal, e leva para a esposa, leva para a namorada. O mundo precisa, já estamos com um planeta muito amargo, né? Então, quando tem um dia que lembra do amor, né, vamos aproveitar a oportunidade, né, e homenagear as pessoas que nós curtimos, que nós gostamos, que nós temos carinho, né? Eu aproveito a oportunidade para mandar um beijo aqui para minha namorada, né? A minha esposa, Simone, um beijo para você.
amo você, muito obrigado. Já começamos as comemorações agora na hora do almoço, saímos para almoçar, etc. À noite a brincadeira continua. E amanhã tem Teu dos Ossos, a gente continua comemorando amanhã. Dia 14 eu acho que vamos continuar comemorando, 15, 16 e por aí vai. Quero continuar comemorando esse nosso namoro aí por mais muitos anos, né? Quero que você seja sempre a minha namorada, porque esse negócio de marido e marida, eles brigam muito, né? Uma coisa, namorado briga pouco, né? E quando briga, logo as coisas se organizam, né? Etc. Então, isso que é bom de ser namorado sempre. Um beijo, Simone. E um abraço aos casais de namorados espalhados aí pelo nosso país. A internet chega em lugares que a gente nem imagina, né? Então, qualquer pessoa que estiver nos acompanhando aí, por favor, sinta-se abraçado pelo nosso programa nesse dia, que recebe aqui, minha gente, a minha amiga Elba Mascarenhas. Elba atuou no nosso município como conselheira tutelar, ela é assistente social, e nós vamos conversar com ela aqui porque Elba é uma das pré-candidatas a vereadora do município de Rio Bonito, e nós estamos recebendo já há algumas semanas aqui no programa pré-candidatos a vereador de Rio Bonito e Tanguá, recebendo aqui para conhecermos as propostas, as bandeiras, as ideias, o pensamento da pessoa a respeito do legislativo, né? As propostas que a pessoa tem e, sobretudo, para conhecermos um pouco o candidato, né? Porque me incomodava muito nas últimas eleições quando a pessoa falava assim, o problema é que não tem opção. Mentira, tem opção sim. Tem opção sim, que o eleitor geralmente se comporta igual o marido preguiçoso fazendo compra. Já viu o marido preguiçoso fazendo compra? Coloca aquela listinha, né? A esposa entrega a listinha para ele ou manda a listinha pelo WhatsApp. E como o sujeito é preguiçoso, ele não olha para a prateleira de cima nem para a prateleira de baixo. Ele só olha para aquela que está aqui, ó, na altura dos olhos, né? E geralmente o mercado, como é muito malandro, ele coloca as mercadorias mais caras nessa altura aqui, ó, na altura do rosto, né? Para você bater o olho ali, já pegar e colocar no carrinho. Mas tem muita coisa boa, gente, com preços melhores na prateleira lá de baixo, escondidinho ali atrás de um outro produto, né? E o camarada, ele não sabe disso, ele vai apanhando aquilo que tem marca mais famosa, aquilo que está na frente. E o eleitor brasileiro, ele é meio parecido com esse marido preguiçoso. É o camarada que já tem 30 mandatos, outro que já é famoso, outro que já é conhecido, outro que não sei o quê. E esquece de pesquisar, esquece de olhar as propostas, né, os planos de mandato. Então, assim, a gente está aqui exatamente para tentar ajudar esse eleitor a escolher, né, a entender que nós temos um leque de opções muito interessantes. Entre elas, nós estamos aqui hoje recebendo a nossa amiga Elba Mascarenhas. E eu começo, Elba, pedindo para você ficar pertinho do microfone aqui, para a gente captar bem a sua voz. E, por favor, seu boa tarde aos amigos ligados no programa Flávio Azevedo. Seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos que estão escutando. É uma honra estar aqui com você novamente, né? E hoje com essa nossa nova missão. Você é quase uma missionária, né? Verdade. A última também era uma missão, uma bela missão, na verdade. Geralmente nós começamos o programa pedindo que o entrevistado, Elba, apresente um pouquinho da sua biografia autorizada, né? Conta um pouquinho da menina Elba pra gente, cresceu onde, nasceu onde, filha de quem, quantos irmãos, é casada, tem filhos, quem é o esposo, estudou onde, o que fazia a menina Elba, onde nasceu, onde cresceu. Conta pra gente, conta esse segredo pra gente aí. Vixe! Vamos lá, todos me conhecem como Elba, mas meu nome é Elba Tana. Vamos lá, já que você quer a biografia toda, vamos contar a história, né? Nasci aqui em Rio Bonito, ali no Daci Vargas, na época que o hospital era bom. Rio Bonitense raiz. Raiz. E meu pai é caminhoneiro aqui da cidade, Mauro, meus irmãos todos daqui também. Sou filha de pais separados, tô nessa luta aí como a maioria, né? Das famílias hoje. Sou casada com o Ralph, cresceu ali na Avenida Epifânia também. Tem um filhinho de 10 anos, que agora está na escola. Simpaticíssimo, moleque. Ele é demais.
Sou assistente social de formação, pós-graduada em dependência química, políticas públicas, serviço social na saúde pública, todas as áreas, né, que a gente trabalha, atua e tem uma demanda muito grande, né, Flávio? Bacana. E por que essa moça é tão engajada em tudo? Encontra na política um caminho a se percorrer? Como é que é isso? Então, Flávio, vamos voltar um pouquinho. Eu sou evangélica. Comecei na igreja jovem com ações sociais e vi que só as ações sociais da igreja ela não conseguem mudar o mundo, né? Sonhadora. E fui fazer serviço social. Como assistente social eu vi que realmente não dá pra mudar o mundo. Porém, a gente consegue mudar a vida das pessoas, né? E dentro da faculdade eu conheci o Conselho Tutelar, vi uma demanda muito grande no município, muitas pessoas reclamando do conselho e falei assim, vou entrar para ver por que dessas reclamações, por que de tanta demanda, tanta gente reclamando e tal. Vamos fazer igual a Tiririca, né? Vamos lá olhar para ver como é que é e eu volto para contar para vocês. Exatamente. E eu até tive aqui da outra vez para contar, né? Enfim, e infelizmente a população em si, ela desconhece muita coisa do conselho, né? E essa é uma demanda também que a gente, dentro da campanha, dentro do nosso trabalho, a gente sempre falou, conscientizou, explicou o que era e que não era esse bicho-papão todo, né? Só que o conselho também tem muita dificuldade, Flávio, até para trabalhar. Tem suas limitações também. Exatamente. A gente brigava para trabalhar, né? A gente é visto, né, como o lobo mau, mas é porque briga para trabalhar mesmo. E aí, como conselheira, também não consegui fazer o que eu queria, né? Eu vi diversas demandas, dentro delas a dependência química. A gente não tem política pública para adolescente no município, né? Para atender adolescente, para encaminhar adolescente. E eu parei o vereador e falei assim, meu amigo, vamos criar uma política pública, vamos criar uma lei para poder ter onde a gente encaminhar esses adolescentes usuários de entorpecente. Ele virou pra mim e falou assim, se eles querem usar droga, que usem. Tá bom então, né? Fazer o quê? O que eu vou falar contra um vereador? Falei, tá bom então. Então vamos lá, vamos lutar agora. Já que quem tá lá não pode fazer, vou entrar pra tentar fazer. Então o start da presença da Elba nessa pré-campanha de vereador, edição 2024, foi essa resposta vazia de um parlamentar do nosso município. Exatamente, porque assim, a gente briga por pessoas, né? Eu trabalho por pessoas, meu trabalho é esse. E como que eu vou permitir, digamos assim, que continuem lá pessoas que não querem lutar por pessoas? Você sabe que eu concordo com você e com ele, né? Sim. Eu acho que se o sujeito quer usar, realmente o problema é dele. Mas nós temos que ter caminhos e instituições que a hora que ele quiser parar, a hora que ele quiser, né, estar limpo e se livrar disso. Eu não estava falando de adultos, eu estava falando de adolescente. O adolescente ele tem prioridade, né? Porque ele ainda está ali dentro do ECA. E a família do adolescente, ela fica completamente desestruturada. Então, assim, mesmo que ele não mude, a família ela tem um apoio, ela tem uma política que atenda ele, né? Que vai falar assim, não, mãe, se ele não quer mudar, você não vai destruir sua vida por causa disso. Sim. Entendeu? E era só isso que eu pedi. Bom, vamos lá. Vamos então falar do mandato, desse suposto ou provável ou possível mandato da vereadora Elba Mascarenhas, caso ela seja eleita a partir de 2025, mês de janeiro, chegando lá. Lembrando para a moçada da fofoca, a galera que gosta de arrumar confusão com os outros, né, que estamos em pré-campanha, não existe número, sequer ainda se conhece os candidatos que ainda serão submetidos a convenções partidárias para o nome ser apreciado, se o sujeito vai ou não vai, né? A gente sabe disso tudo. Inclusive eu sei também, e os candidatos, que não pode pedir voto nessa época, então isso já fica gravado aqui, para se algum Zé Mané ir fazer algum tipo de denúncia, etc. e tal, não atrapalha o negócio não, que está bem bacana a gente recebendo as pessoas aqui para conhecermos as ideias nesse momento de pré-candidatura. Fica bem claro aqui, né? Porque sempre tem um engraçadinho que tenta atrapalhar.
Então aqui são ideias que estamos conversando com os pré-candidatos. Hoje a Elba, ontem outras pessoas, amanhã viram outros, né? Aliás, se você é pré-candidato, meu amigo, vem para cá que a gente quer conversar com você também. E aí, Elba, a pergunta que eu queria, assim, para começarmos a nossa conversa seria: você é assistente social. Sim. Tem essa experiência do trabalho com o Conselho Tutelar. Tem a experiência de trabalhar com jovens na sua igreja. Né? Como dirigir o seu mandato de vereadora nessa direção? Todos nós sabemos que o vereador não pode criar indicações e projetos que gerem despesa ao Poder Executivo, porque é o Poder Executivo que tem que se organizar, né, e criar bastante coisa que a gente acha que precisa, inclusive. E a Câmara é esse órgão fiscalizador e propositivo que vai. Né? Como é que é isso? Como é que você pensa em conduzir o mandato e como induzir o Executivo a realizar essas questões aí que você acha tão necessárias para a sociedade e que realmente são? Então, Flávio, o que acontece? A gente busca também relacionamento, porque, infelizmente, Rio Bonito se encontra num cenário, né, endividado, caótico, né, que a gente sabe como está a cidade. E assim, buscar de fora mesmo o investimento para que essas políticas venham se concluir. Por exemplo, eu tive em Itanguá recentemente, por indicações de pessoas que a gente tem conversado, que a gente tem se apresentado, e falaram assim: Elba, lá em Itanguá tem a Casa da Mulher, atende as mulheres, tem um atendimento integral. O Rodrigo até recebeu a gente, eu agradeço. A Ciele, acho que ela já esteve aqui também. Sim, nossa cliente aqui. Maravilhosa ela. E explicou pra gente como Casa é que funcionava. Rosa, né? Isso. Explicou pra gente como é que funcionava, como buscar isso, o que poderia ser feito, né? E assim, são propostas que a gente tem tentado implementar e conversado com o pré-candidato a prefeito. Porque se o vereador realmente não tem como fazer, né, executar, mas ele pode propor. E buscando também com deputados, senadores, para estar investindo no município. Porque a gente precisa desse relacionamento, a gente precisa fazer a política de verdade. Né? Não adianta só a gente, não, vou lá, vou fiscalizar. Mas e se não tiver nada para fiscalizar? Perfeito. Né? Quem é o vereador, o prefeito que a senhora está caminhando junto? Eu estou vindo com um pré-candidato a prefeito, o Wilton Delaroli. Wilton, sim. Aliás, eu conheci o Wilton domingo desse aí, um cara simpático, né? Um abraço aqui pro Wilton. Só estava mal vestido. Não. Também acho. Estava mal vestido. Mas foi no dia de 6x1. No dia de 6x1, acho que ele está liberado para usar a camisa do Flamengo. Um abraço aqui pro Wilton. Então, vamos lá, cara. Vamos pegar a sua experiência de conselho tutelar de novo, mais a experiência de serviço social. A gente realmente encontra uma fragilidade administrativa muito grande nos municípios. Ou nós temos políticos sem grana para fazer aquilo que ele precisava por conta de orçamento, etc. e tal, compromissos e prioridades maiores do que talvez pensar nessa bandeira que você tem, ou desinteresse mesmo, porque o cara não está preocupado com isso. Mas a gente tem uma rapaziada que precisa ser envolvida nisso, Elba. Eu tenho certeza que você, sobretudo na condição de conselheiro, encontrou. E aqui eu quero falar das famílias. Sim. Eu entendo que sem a parceria de papai e mamãe, dificilmente as políticas públicas, não consegue. Por mais interessantes e mirabolantes que elas sejam, a gente consegue efetivamente alcançar o objetivo. Exatamente. Né? Como é que você vê isso? Né? Como despertar também esse interesse das famílias, dos pais, das mães. E a gente tem uma galera grande que não está nem aí. Sim, sim. Sabe, eu acho engraçado, porque na escola, a gente vem dessa parceria, né? Família, escola. E na escola sempre é fomentado muito isso, os pais participarem e tal. E eu peguei demandas no conselho de que tudo que faltava dentro da casa era o diálogo. Porque a gente que é pai e mãe, eu falo porque eu sou mãe, eu faço isso, mas eu também me corrijo. Às vezes a gente fala assim, não, eu sou a mãe, eu sei. Não é eu sou o pai, eu sei. Mas às vezes a gente precisa ouvir o nosso filho. Ver qual é a demanda que ele realmente quer falar, porque você vê o todo ali, o geral,
não vê o que a criança está passando, o que o adolescente está passando. Acho que precisa muito do diálogo, voltar, né? Sentar à mesa todo mundo junto, voltar aquele conservadorismo que a gente tinha antigamente, né? Aquela brincadeira boa dentro de casa, trocar um pouco as ideias, falar um pouco. Acho que o que falta realmente é o diálogo para que o pai e a mãe venham se interessar, né? E tá resolvendo isso, e tá realmente efetivando as políticas públicas. Mas a gente vem também da falta de política pública. Eu dou um exemplo hoje, é algo que eu me indigno muito. A gente tem em Tanguá, em Silva Jardim, em Itaboraí, em Araruama, a Casa do Autista. E em Rio Bonito você não encontra um local adequado para levar o atendimento para uma criança autista, onde não seja só a criança que seja atendida, mas também aquela mãe, aquele pai que está passando por toda a dificuldade de ter um filho atípico. A gente fala os pais atípicos, né? E assim, às vezes falta esse suporte, porque, voltando lá no conselho, os pais acham que o conselheiro é o bicho-papão, né? Você vai brigar, você vai tirar meu filho, não, mas muitas vezes o que o conselho faz é só orientar, dar um norte, dar um encaminhamento, para que ele venha seguir aquele caminho ali e que não haja aquela briga, aquela discussão, aquele conflito familiar, que muitas vezes é só falta do diálogo. Perfeito. Pensando nessa questão das estruturas, né? A gente falou um pouquinho aqui do interesse e falamos aqui da política. E que caminhos o legislativo pode criar para a gente alcançar esses objetivos, Elba? Porque, por vezes, eu vejo a Câmara de Vereadores assim, muito distante dos seus objetivos, né? Que é fiscalizar e trazer propostas. Mas esse distanciamento não é exatamente por uma opção dos parlamentares, é porque nós escolhemos, em sua maioria, vereadores que estão mais preocupados com as questões individuais do que coletivas. Certo? Certo. Então a gente geralmente tira a Mariazinha da mudança para colocar Manel do óculos. A gente tira Antônio do exame para botar o fulaninho da funerária. Ou não sei quem da cesta básica. Exatamente. Ou seja, então você tem uma troca de nomes, mas não uma troca de práticas, né? Exatamente. Como é que você está trabalhando para conscientizar esse eleitor de que nós precisamos, Elba, também entender a necessidade de mudarmos as perspectivas, né? A perspectiva política, né? Meu voto não tem que ir na direção do saco de cimento, sim na direção da proposta para as questões do autista, das questões ou seja, questões que envolvem a coletividade. Como é que você está trabalhando com esse eleitorado, às vezes até viciado em tomar lá da cá, em troca de favores? E é essa palavra que a gente tem usado, Flávio, trabalhar com a coletividade, exatamente. Explicado o que é política e mostrado que em Rio Bonito não tem sido feito política, e sim politicagem. E é isso que a gente precisa, que as pessoas entendam o que é política. A política é trabalhar pela coletividade. Eu não preciso ligar para fulaninho, para ciclano e pedir para marcar um médico para mim. Não, eu tenho que ter liberdade de ir no posto de saúde e ter e o serviço tem que estar lá funcionando para me atender. Exatamente. A gente precisa que a população entenda isso. E é isso que a gente tem feito. Eu tenho apresentado meu currículo, meu trabalho. Eu trabalhei como assistente social dentro da Casa da Criança. Eu trabalhei em São Pedro da Aldeia como assistente social lá, junto com o pessoal do Ministério do Sem Terra, onde tem um alojamento mesmo, um pessoal bem vulnerável. E assim, engraçado que eles entendiam isso, Flávio, que precisa trabalhar pela coletividade, que a política é a coletividade. Tanto é que tudo que eles fazem é no coletivo. Eu achei isso bem interessante, trouxe para mim como experiência, porque eu falei assim, gente, o nosso povo tem que entender que política é trabalhar com a coletividade e não aquilo ali, não, eu preciso votar em fulano, porque fulano é meu amigo e se eu precisar ele vai marcar um exame para mim. Se eu precisar ele vai me levar
no hospital. Não, gente, não é isso que a gente quer. A gente quer que o serviço funcione para todos. Hoje eu peguei um vídeo de um vereador lá de Campos, eu acho, me mandaram, e eu falei assim, gente, é sobre isso. O vereador 2 horas da manhã dentro do hospital fiscalizando para ver se o atendimento estava funcionando, criando leis e propostas que beneficiassem o coletivo no município. Esse é o exemplo que eu quero seguir. Não sei se ele é perfeito, mas o exemplo de trabalhar pela população em si. Perfeito. E qual é a reação que você recebe, né, desse eleitor? Ele está aceitando Jesus, abandonando a vida de pecado, se arrependendo dos pecados feios que tem praticado até aqui, que reverberam dos problemas que nós temos, e se tornando novas criaturas, para novas práticas que possam trazer uma sociedade melhor, ou a moçada ainda está resistente, também igual o faraó lá na hora dos hebreus saírem do Egito? Então, nem todos. Jesus não agradou a todos, não somos nós que vamos agradar, né? Mas a gente tem trabalhado explicando para as pessoas, e tem pessoas que realmente, de tão indignadas que estão com a situação que está, tem aceitado, tem falado, não, a gente precisa mudar o modo de votar, né? De não votar mais no amigo, no vizinho, e votar em pessoas que estejam buscando o todo, trabalhar pelo todo. Eu falo muito assim, gente, eu quero, né, se eleita lá na frente, tá escutando a demanda da população, tá na rua, tá conversando, é o meu trabalho, eu gosto disso, eu gosto de estar na rua, eu gosto do corpo a corpo, e pra gente poder saber quais são as demandas, porque não adianta eu estar lá e esperar virem até mim. Como que uma pessoa lá de Boa Esperança vai sair de lá e vir até mim só para poder falar que tem buraco na rua da casa dela? Ou que falta um remédio no posto de saúde? Não, a gente tem que estar na rua, tem que estar lá. Eu vou estar na rua agora aí, uns 45 dias de campanha andando. É para estar uns 4 anos de mandato também. Perfeito. Falando um pouquinho de Conselho Tutelar, que é um lugar que você conhece bastante, tem um raio-x que eu olho aqui, nesses meus 20 anos trabalhando como jornalista. As instituições são enxergadas pelos políticos de mandato como adversários, ou para botá-los para trabalhar, ou para tomar o lugar deles, né? E o camarada entende você ali no conselho como uma possível candidata a vereador, e às vezes o sujeito quer te atrapalhar para você não ter não ter ali o protagonismo que você teria para alcançar uma vaga no legislativo, por exemplo, né? E a sociedade, por vezes, entende que essas instituições, os conselhos, né, de maneira geral, as ONGs, etc. e tal, é uma espécie de um despachante que vai fazer as reivindicações por ele. E o sujeito fica na preguiça lá, ele não participa de nada, não sabe o que está acontecendo. Não, mas bota lá. E não existe uma participação. Geralmente a sociedade encerra a participação dela às 5 horas da tarde do dia da eleição, que aí viu quem ganhou, quem perdeu, tchau, só daqui 6 meses que volta todo mundo para a rede social para falar mal de quem está governando. E da Câmara eleita naquele último 4 anos para trás, né? Como fazer através do mandato legislativo para a gente ter a classe política olhando as instituições que a democracia nos oferece como parceiras, né? A sociedade entendendo que aquelas instituições são necessárias, as representam, mas ela tem que estar junto, né? Como é que você olha isso, né? Você que esteve dentro do Conselho, conhece bem essa realidade da sociedade, olhar para uma instituição e dizer assim, eu não gosto desse negócio de Conselho, não, que depois que inventaram isso, as crianças ficaram pior. Como é que você vê, através do mandato, a gente mudar essa realidade, Elba? Engraçado, Flávio, você falar que é exatamente essa fala do povo, tá? Mas, assim, eu venho, assim, eu sigo, né, alguns deputados, candidatos políticos, tem alguns ruins e tem alguns que são bons. Infelizmente, a sua maioria, infelizmente, a sua maioria acaba, né, extrapolando. Mas, enfim. E a gente vem de um atendimento humanizado, de um atendimento que as pessoas têm acesso. Quando eu falo de estar na rua, de estar ouvindo a população, é porque eu sei que a população ela não vai até a Câmara lá para poder falar as demandas dela. Até porque, vamos e convenhamos, uma sessão legislativa 10 horas da manhã para ninguém participar mesmo, né não? Mas, enfim, a gente precisa
Se a população não vai até a gente, vamos até a população. E explicando, olha, hoje eu tô aqui, mas quando a senhora precisar, quando o senhor precisar, tem lá, ó, tem as sessões legislativas, tem o gabinete do vereador, tem os conselhos municipais, as conferências. Deixa eu te trazer um dado aqui que é importante, né? E esses 20 anos que eu tenho aí de jornalismo. Eu fui conselheiro de segurança, do Conselho Comunitário de Segurança. Aí eu lembro que as reuniões eram 9 horas da manhã, 9h30, mais ou menos. Não, de manhã não tem condição, que não vai ninguém, porque tal, o pessoal está trabalhando, a mulher tem que preparar o almoço para o marido, botar a criança para a escola e tal. Falei, beleza, vamos fazer o seguinte, vou fazer à noite, rapaziada. À noite. Sim, tranquilo. Vamos fazer num dia que não tenha nem conflite com as igrejas, para não rivalizar com os cultos. E não bota quarta-feira, porque se botar em quarta-feira tem jogo do Flamengo, o cara também não vai. Escolhi aqui um dia, né? E colocamos. 7h30 da noite, 7 horas, 7h30 e tal. Também não foi ninguém. Agora, desculpa que era de noite, estava frio, não sei onde, lá não tinha ônibus para poder trazer, que não sei o que mais e tal. O bom seria se fosse ali de tardezinha, né? Assim, eu falei, vamos botar então 4 e pouca, porque aí o cara tá saindo do trabalho, dá uma passadinha lá e vai embora para casa e tal. Também não deu ninguém. Na Câmara de Vereadores. Isso é um absurdo, os caras resolvem o negócio lá, ninguém tem acesso, ninguém vê nada e tal. Reunião, a sessão tinha que ser transmitida ao vivo. E aí, graças a essa tecnologia que nós temos hoje, as sessões são transmitidas ao vivo. Aí você fica lá olhando, tem 6 pessoas assistindo. Nem esses corneteiros que ficam nos grupos de WhatsApp aí enchendo o saco, estão lá assistindo, pelo menos para falar mal dos caras. Não tem ninguém lá. E aí, Helba, como é que você... Eu venho aí. Você vê esse desinteresse assim? Eu venho de uma bandeira participativa, né, Flávio? Assistente social, a gente tem essa bandeira de participar. Eu sei, exatamente. É praticamente a parada de estimular as pessoas a participar. Isso. A gente tem essa bandeira, né? Mas, infelizmente, é algo cultural e precisa ser feito. Não é hoje com os adultos, não. Mas é lá com as crianças na escola. Porque isso, você vai educando, você vai alimentando isso dentro de uma... Por exemplo, o meu filho de 10 anos, ele chega para um parlamentar e ele cobra. Porque isso é o que a gente ensina dentro de casa. Ele para o prefeito, ele para o vereador e ele cobra. Cadê meu uniforme? Por que a escola está sendo pintada meio de semana, onde era para eu estar estudando? Mas isso é algo que eu ensino em casa. Infelizmente, nem todos os pais fazem isso. Então, por que a escola não fomenta isso? Com eleições ali de representantes de turma, já é algo, né? Com eles escolhendo o melhor dia, o melhor horário e explicando, fazendo fóruns dentro da escola, representando, porque hoje eu aprendi a participar tudo por causa da minha educação. Porque eu pesquisei, tanto é que eu falei, eu conheci o Conselho Tutelar de fato dentro da faculdade. E foi aí que eu quis me meter, né? Então a gente precisa disso, de alimentar isso dentro das nossas crianças. Infelizmente, eu não vou te falar que a gente vai conseguir mudar a visão dos adultos, mas a gente pode mudar das nossas crianças e adolescentes. Então combinamos que a educação é um caminho... É um caminho, não, é o caminho para alcançarmos esses objetivos que nós estamos aqui. Exatamente, é o caminho. Né? Aí tem uma coisa que eu gostaria de uma reflexão sua. Eu vejo a Secretaria de Educação geralmente tratando muito da questão escolar, né? O salário do professor, a escola que vai reformar, ou vai construir aqui, a creche, vai aumentar o número de vagas, não sei o quê. E eu enxergo a Secretaria de Educação com muito mais outras atribuições, inclusive para contaminar a sociedade com movimentos que sejam, que levem à reflexão, que levem à conscientização das pessoas. E a gente fica muito dentro das 4 paredes da escola, da sala de aula, né? Muito falando de livros, didática, e claro que tem que ser, essa preocupação tem que ter. Mas eu acho que nós precisamos que a educação se espraiasse um pouco mais junto à sociedade, né? Não se preocupasse só com aluno, uniforme, escola, Kombi, etc. e tal, que é muita coisa, eu entendo,
mas que ela fosse mais presente na sociedade, em debates, em situações. Como é que você vê isso, Elba? Eu vejo que a gente tem que aprovar e colocar a valer a lei da assistente social dentro da escola. Não, mas isso aí, quando vocês criaram esse negócio aí, eu já estava defendendo isso há muito tempo. Dentista, assistente social, psicólogo tem que ter na escola, cada uma. E a minha proposta, inclusive, é que você fizesse uma parada dentro da lógica de per capita de aluno. Essa escola aqui tem 1000 alunos, então precisamos de 3 psicólogos, não sei o quê, né? Essa aqui só tem 10, então é um cara só. Entende? Tinha que ter esse organograma desses profissionais ali. Porque às vezes você esperar a mãe levar no posto, levar lá não vai, porque a mãe não está interessada em muitas oportunidades. Ah, tem aquela mãe, Flávio, que infelizmente tem que trabalhar. Beleza, então bota dentro da escola que ali a gente organiza, né? É um Como é que você vê isso? é um espaço de diálogo. A escola é um espaço para a gente fazer isso de fato, né? Perfeito. E fomentar isso. Alguém que pensa igual eu, cara. Que legal. E eu falo da questão da assistente social, do psicólogo. Aqui no município tem. É dividido por polos, mas assim, eu não sei como que funciona, porque o meu filho, ele estuda na rede pública de ensino e eu não vejo nenhuma abordagem nesse sentido. É porque né? como não é oficial, fica um negócio meio que... Exatamente. O cara cria aqui uma alternativa para poder ter, mas ao mesmo tempo não tem. E acaba que eu acho que só tem 1 ou 2 no município Pois e é, não tinha que consegue ser- atender. Tinha que ser, você não tem professor, então tem que ter Exatamente. também um psicólogo, dentista, etc. Eu acho que o dentista na escola seria mais interessante até do que ter no posto de saúde. Porque, às vezes, o cara verdade. fica lá no posto de saúde de braços cruzados que ninguém vai lá, porque o povo também tem a mania de só ir dentista quando o dente dói. Não vai fazer um tratamento regular, preventivo, que é outra questão cultural nossa também. Pelo menos fazer um Então- trabalho ali de conscientização, de como usar, porque assim, eu já vi isso lá com os pequenininhos, né? Mas os de 8, 9, 10 já escovam os dentes sozinhos. E aí, como é que faz? Né? Tá orientando realmente. É igual outra proposta que eu tenho aqui do presidente da República, Flávio Azevedo, carteira de motorista na escola. Pequenininho lá, com 6 anos, começa a ter noção de trânsito, placa, não sei o que mais. Saiu com o diploma embaixo do braço, sai também com a carteira de motorista. Seria interessante. Não é melhor do uma que boa você ideia. você ficar 6 meses na autoescola decorando coisa para depois ganhar a carteira? Fora que Você é ficar- caríssimo, né? Exatamente, você fica em toda a seu estudo, desde da alfabetização do maternal, tendo noção de trânsito, educação do trânsito, etc. Aí se formou, terminou lá o ensino médio, sai com a carteira automaticamente debaixo do braço. Olha que beleza. Desculpa aí, prefeito, que você é dono de autoescola, mas a moçada da autoescola ia ficar de bobeira, porque eu penso que seria muito mais interessante você educar as crianças durante 10, 12 anos sobre trânsito, e ao final, feita a prova, o sujeito faz a prova normalmente. Toma a carteirinha aqui, filho, vai com Deus, vai com Jesus. Antigamente nem precisava frequentar autoescola, né? Não é? Eu acho que meu avô é da época que você ia lá, fazia prova. Não precisa do seu avô, não. A minha foi comprada. A gente procurava um patrulheiro, geralmente os patrulheiros que vendiam lá nos anos 90, eu tinha 17, 18 anos, papai comprou minha carteira. E tal. Aí depois mudou, a gente começou a ter que ir na autoescola, tal, bota dedinho lá, que não sei o que mais e tal. Mas antigamente todo mundo era assim, a carteira era vendida. Né? O Detran vendia e tinha os seus representantes que faziam Era isso. legal, gente. Não, gente, isso não era feio não, tá, pessoal? A gente comprava a carteira com figuras que representavam o Detran, era coisa organizada, certo e tal. Depois entendeu-se que podia se ganhar mais dinheiro, né? Porque... Mas são questões que... É claro que nós estamos discutindo aqui, pessoal, coisas que a mudança ela tem que vir de cima para baixo, né? Isso tem que ser discutido no Ministério da Educação, então a gente está discutindo com a vereadora do município. Mas não custa nada a gente sonhar um pouquinho aqui, né? Mas você acha bacana essa coisa do assistente social na escola? Não, na verdade já é lei, já algumas escolas, mesmo? alguns municípios já implantaram, é porque assim, a gente está naquela pegada de estar bem distante do ideal, né? Claro. E, por exemplo, teve agora em Nova Iguaçu um concurso com 66 vagas para assistente social na educação, que é para estar implantando assistente social dentro, né, do município. É claro que a gente tem uma realidade Eu acho que é diferente. importante falar mas... disso, porque eu acho que a sociedade não sabe disso não, hein? E precisa, Entende? né? Eu acho que se a sociedade soubesse, haveria uma mobilização maior. Eu por exemplo, para mim é novidade. E olha que eu sou minimamente informado, eu sou jornalista. Eu não sabia dessa obrigatoriedade, né? Eu sei que... Olha como é que são as coisas. Aula de filosofia, todo mundo com alguma confusão, né?
a turma da esquerda logo, não, a filosofia precisa e tal. Mas o assistente social, eu não vi a mesma turma brigando. E olha que a galera da assistente social estuda Karl Marx pra caramba na faculdade. Nem fala. Não é mesmo? Então, assim, cara, que legal isso. Já é lei e assim, tem uma porcentagem e tal. Não sei agora qual é a porcentagem O Conselho de Educação sabe disso? Sabe, a gente tem assistente social, como eu falei, tem assistente social na educação. Só que são 2 assistentes sociais. Sim, eu acho, mas não, é preciso o município começar a se organizar, a sociedade começar a se mobilizar no sentido de cobrar essa melhoria. Isso é fantástico, gente. Sim. É isso pra gente ter a questão dos fóruns, né? Tudo dentro da escola. Mas a gente faz a assistente social dentro da escola, ela também recolhe as demandas e passa para o conselho, para a direção. Essa é uma das bandeiras da vereadora Elba? Sim. Essa questão da gente tornar efetivamente... Exatamente. A gente vai estar buscando, Flávio, aquilo que é lei e fazendo valer dentro do nosso município. Não existe utopia, né? Eu falo assim, gente, a gente não está trazendo uma proposta de inventar a roda. Não, a roda já existe. A gente quer que ela funcione da forma correta, né? Porque a gente tem municípios próximos que estão fazendo funcionar. Elba, nem todos estão às mil maravilhas. A gente pega só o que é bom, né? Você não vai olhar o que é ruim, você vai olhar o que é bom. Sim. Né? Inclusive, semana passada, retrasada, eu tive então a convite de uma assistente social para dar uma palestra na creche. Lá em Itanguá nós temos a Clínica Escola do Autista. Sim. Temos o NASE, né? Núcleo de Serviço Social na Educação. Social da Educação, isso aí, o NASE. Foi a convite deles que eu fui dar palestra. E tem o CIAS, né, que é outro Centro Integrado de Educação e Social. Sim. E assim, e esses órgãos, eles se falam, eles se conversam, né, e são iniciativas do prefeito Rodrigo Medeiros. Não tem orçamento, não tem dinheiro de Brasília nisso, não. Ele simplesmente conseguiu encontrar uma maneira de fomentar isso. Mas é isso que eu falo, né, o Flávio? A gente está tomando exemplo de Itanguá, porque assim, tem a metade dos habitantes que tem em Rio Bonito, consequentemente o orçamento também, né? Chegou onde eu queria. E por que lá está conseguindo fazer e aqui não? A gente precisa de gestão pública. Em compensação, Itanguá não tem aquela porcaria de Instituto de Previdência que se inventaram essa merda lá nos anos 90 e hoje é uma bomba na mão de qualquer prefeito. Vai ser do próximo. Não adianta dizer que vai devolver para o INSS, lá para o Ministério de Instituto de Previdência. Instituto de Previdência, isso aí. O Ministério da... Como é que é o negócio mesmo? Onde está de trabalho? O Ministério da Previdência. O Ministério da Previdência. Não adianta, porque o treco tem 600 milhões de dívida. Só se o Ministério for maluco para pegar esse treco, né? Não vai pegar, minha gente. Então, é algo muito sério para a gente. Itanguá não tem isso, né? Itanguá, como é um município novo, 26 anos, né, de organização política administrativa, muitos vícios e curriolas que Rio Bonito tem, Itanguá não tem, né? Em compensação, Silvio Jardim tem Instituto de Previdência que é superavitário, tem grana pra caramba lá no Instituto de Previdência de Silvio Jardim. Coincidentemente, é um promotor lá, o Marcelo Assênio, que prende até a sombra esse nego demônio, né? Tem todas essas questões, gente, que não precisa discutir. Ninguém fala nisso em campanha, né? Mas são situações assim, muito prementes na discussão política dos municípios. E para você que está chegando agora, estamos recebendo Elba Mascarenhas, pré-candidata a vereadora em Itanguá, em Rio Bonito, naquelas discussões que nós estamos tratando aqui com vereadores, com pré-candidatos a vereador de Itanguá e Rio Bonito, aqui no nosso programa. Deixa eu mandar aqui um abraço para o glorioso Pedro Santos. Pedro esteve aqui com a gente. Pedro é delegado. Conferência Nacional. Pedro é delegado da Conferência Nacional das Crianças e Adolescentes. Amo muito ela. É uma mulher incrível que tive a honra de conhecer e vou levar para a vida toda. Escreveu aqui o Pedro, que botou emotions aqui com um coraçãozinho, tem de tudo aqui. Passou por aqui o Laércio Lima. Aliás, eu quero agradecer aqui o Laércio e a Kícia, não é isso? É Kícia, né? Que estão fazendo a nossa segurança aqui. Muito obrigado, né? Dona Cirlei, o Botafogo ganhou ontem, Dona Cirlei. Meu Fluminense se lascou de novo. Um beijo, Dona Cirlei. Um abraço grande. Joelson Silveira dos Santos, boa tarde, Flávio. Essa é minha pré-candidata a vereadora, Elba Mascarenhas.
Obrigado, Joelson, pela sua participação aqui, meu irmão. Elba Mascarenhas tem todo o meu apoio, escreveu aqui o Pedro. Tem torcida organizada aqui, Elba. Que beleza, hein? Um abraço, pessoal. E como é que tem sido essa correria aí, saindo um pouquinho agora das questões de propostas, como é que tem sido essa correria de pré-campanha, Elba? Você é mulher, é mãe, é esposa, trabalha, tem sua igreja, naturalmente, estuda, etc., e ainda se mete nessa coisa de pré-campanha. Como é que tem sido essa vida aí? Como E ainda tem que fazer uma trilha de vez em quando, pessoal. Pra não engordar, né? Como disse meu amigo, eu gosto de um problema, né? Então, olha, temos feito muitos amigos, como você viu aí, parceiros. Tem sido algo gostoso de se fazer. Não vou mentir pra você, não. Eu gosto, como eu falei, né? Eu gosto de estar com o povo, eu gosto de estar ali no calor humano e conhecer gente nova, conhecer as origens de Rio Bonito, porque eu fui criada aqui, nasci aqui, fui criada aqui, mas assim, tem muita coisa que a gente ainda desconhece, né? Eu tenho 30 e poucos aninhos, então... e a gente consegue conversar. Eu pensei que era 18. Agradar ela. Tô loura pra não ficar de cabelo branco, meu filho. Mas assim, a gente vai lá, conhece, conversa com pessoas lá da Mangueira, lá do Sambê, do Chavão. E as pessoas, elas conseguem passar pra gente coisas que a gente desconhecia. No Rio Seco eu fui lá, a gente participou de uma reunião que estava tendo. E o pessoal, eu adoro um doce, né? Come um cuscuz, come um bolo de aipim, eu saí de lá redonda. Mas tem que andar. Eu falei que até o final da campanha eu fico magrinha. Mas assim, a gente consegue conhecer a cultura, a gente consegue conhecer o que acontecia lá atrás. E você que fez parte de uma campanha de Conselho Tutelar, que semelhanças e diferenças você vê na corrida para vereador? Aliás, minha gente, é muito mais difícil ser candidato a conselheiro tutelar do que candidato a vereador. Candidato a conselheiro tutelar tem que estudar o ECA, tem que fazer prova, não sei o que mais e tal. Ou quando o candidato a vereador procurou o sujeito ali que está com vaga no partido, ele já consegue entrar. Não sei por que essa diferença. Injusto, né? Isso, né? Eu acho um absurdo isso. Mas assim, realmente... Não que não seja importante a função de conselheiro tutelar, mas tinha que ter provinha também para ser vereador. Sim. Como é que você vê as duas corridas, né? É diferente? É a mesma coisa? É parecido? Onde tem diferença? Onde é igual? Como é que... Olha, o do Conselho Tutelar, eu chegava e tinha que levantar as mãos assim e falar para a pessoa, olha, veio candidato ao Conselho Tutelar e explicar o que é o Conselho Tutelar. Muita gente ainda não sabe o que é isso. Explicar qual era a função, que a gente não ia pegar filho de ninguém, levar filho de ninguém. A campanha foi toda nessa pegada. Mas assim, foi uma campanha também muito boa, porque as pessoas, nossa, é isso que faz, eu não sabia. E depois eu vi essas pessoas indo lá no Conselho Tutelar, me cobrando realmente. Não, você falou que podia fazer isso, que não podia fazer aquilo. Se vira agora. Então assim, foi algo muito legal de participar, sim, de viver, né? E para a campanha de vereador, a gente tem uma gama muito maior de candidatos, né? Uhum. Então, para mim, eu acredito que é uma campanha muito mais complicada. E a gente tá brigando com tubarões, né? Como eu digo. A gente tá brigando com pessoas ali que já têm anos de experiência. Assim, eu não vou falar pra você, você tá vindo despreparada, não. Eu tenho um advogado junto comigo, né, pra me dar aquele assessoramento jurídico, até mesmo na campanha, pra gente não ficar fazendo, né, algo que possa prejudicar a campanha. E a gente tem pessoas que entendem de políticas públicas, né, a gente tá trabalhando ali pautado em estratégia. Ou seja, você tem um assessoramento ali de pessoas para ajudar você a construir as propostas que você tem para o município. A gente pegou uma equipe, todo mundo ali técnico, né, que já conhece, já trabalha com isso, porque assim, Flávio, é muito fácil eu falar, eu quero mudar o mundo, mas eu não tenho como fazer isso, né? Não, vamos ser pé no chão, o que dá pra gente fazer, o que não dá pra gente fazer, como vamos por aqui, como não vamos. Eu tenho usado o exemplo de Tanguá exatamente por conta do orçamento. A gente vê um município com orçamento menor, com a quantidade de municípios menor e que tem conseguido, né?
Mas, enfim, como você falou, Rio Bonito também tem muitos outros problemas, que lá não tem. Então, são 2 pesos e 2 medidas. E para isso, para conseguir averiguar, para conseguir ver realmente, ó, a gente pode ir por aqui, a gente não pode ir por aqui, essa lei seria legal a gente propor, essa lei está fora da realidade do nosso município. Tudo isso a gente tem um assessoramento jurídico, a gente tem uma equipe para poder estar fazendo, né, tá buscando relacionamentos com outros políticos também que possam mandar recurso. Tudo isso está sendo feito para que eu chegue lá, porque o objetivo é chegar lá, né, gente? Para que eu chegue lá, mas não chegue despreparada, não chegue sem saber o que fazer. Claro. Porque não adianta a gente falar assim, eu quero chegar lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, vou trazer a casa da mulher, vou trazer a casa do autista, primeiro para não ser executivo, né? Então a gente tem que ter esse pé no chão. Extremamente importante saber isso. E segundo que, não, eu posso sim propor isso pro Você pode ser um executivo catalisador, e né? posso propor assim, ó, prefeito, a gente tem isso, a gente está investindo, né? Conseguiu uma emenda tal para poder estar ajudando a implantar. Então, assim, para que a gente não pegue lá na frente, não, você só quer criar as ideias. Não, a gente está tentando ajudar o município. Independente, né, de qualquer coisa, a gente não está trabalhando por meio próprio, por bem próprio, a gente está trabalhando para o município. Perfeito. Elba, eu acho muito legal quando eu vejo mulheres participando do processo eleitoral, sobretudo porque eu entendo que é um ambiente muito masculino, né? A política ela é muito masculina. Você vai a Brasília, para começar a falar de cima, Senado e Câmara dos Deputados, lá no tal do colégio de líderes, lá só tem cabeça branca masculina, só tem homem mandando na parada, uma ou outra mulher que participa daquilo lá, dependendo se o avô dela foi um cacique importante de um estado grande, etc. e tal, né? E assim, quando eu vejo as mulheres participando do processo eleitoral, eu acho muito legal. Falei até isso ontem aqui no programa, quando eu anunciei que era você que vinha. Falei, cara, eu acho muito bacana ver as mulheres participando do processo eleitoral, uma mulher candidata, mas eu fico assim assustado que nós temos algumas mulheres que têm dificuldade de votar em mulher, né? Como é que você está vendo, né? Como é que você é recebida quanto mulher, tanto por partido, tanto pelos eleitores, pelos colegas de nominata? Como é que tem sido essa participação como é que você vê essa questão da mulher no ambiente político e tal? E aí, aproveitando inclusive que você é assistente social, conhece um pouco das nossas questões aí estruturais, né? A população não tem nenhum... Bem, as pessoas que eu tenho ido, né, não tem tido preconceito algum, ao contrário, abraçam, falam que a mulher ela é mais detalhista, ela consegue ver muitas coisas que o homem ele não tem essa percepção, mas dentro da política, dentro da estrutura de poder, da estrutura de poder existe um preconceito muito grande, né? Mas assim, eu falo sempre que na hora da gente precisar, né, falar, se impor e brigar pela causa, a gente vai brigar. Independente se é homem, se é mulher, se é grande, se é pequeno, né? A gente tem que ter esse posicionamento, porque se você tá entrando, o meu compromisso é com o povo. Se eu for brigar, eu vou brigar pelo povo, eu não vou brigar por causa de A, B ou C. Então, independentemente se eu vou estar lá com 2, 3 mulheres ou se eu vou estar lá com 8 homens, a gente vai falar da mesma forma. Porém, ainda existe sim um preconceito muito grande. O machismo é incrível. Eu até comentei com uma pré-candidata também, que ela já vem há algum tempo lutando, né? E eu falei, olha, eu achei que a gente não tinha isso aqui. Mas depois que eu entrei pra briga, eu vi que é realmente sério. Infelizmente, né? A gente precisa abrir um pouco, porque a mulher ela já tá em tanto lugar, né? A gente já tá na Constituição Civil, a gente já tá no militarismo, mas na política é bem complicado ainda. E assim, gente, eu acho que nós precisamos com urgência acabar com aquela bobajada de 30% do partido ser composto por mulher. Você vai ficar assustado, vai ficar arrepiado agora? Nós temos uma legislação que obriga que 30% da nominata seja composta por mulheres. Minha gente, isso é um papo furado, né? Enorme, que por vezes uma mulher tem que ser contratada para ser candidata
Isso acontece no Brasil inteiro, a TV Globo aparece, era uma laranja, laranja merda nenhuma. Em todo o país isso acontece, né? Então, assim, quer me impressionar, rapaziada? Vamos mudar a legislação. 50% do parlamento tem que ser composto por mulheres. Acabou. Independente se ela teve um voto, 2, 3, 5, você vai ter que nomear para a mulher aparecer ali. Aí nós vamos ter representatividade. Não é meio a meio? Eu acho que as mulheres estão até em maioria na sociedade brasileira. A gente tem mais mulher do que homem. E você chegou aí no principal. Então, assim, quer me impressionar para ver as mulheres participando da política? Rapaziada lá de cima aí. Senhor Alexandre Morar Careca, moçada de Congresso Nacional. Então, quer me impressionar? Não me vem com esse papo bobo de 30% de partido ser composto por mulher. Determina, a partir de hoje, 50% do Congresso Nacional, Senado e Câmara de Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, metade tem que ser composto por mulher. E aí bota uma corrida para mulher, uma corrida para homem aqui. Aí eu acho que vai ficar legal, vai ficar bem representado, Elba. Porque esse papo de 30% na nominata, desculpa. É a famosa paridade, né? Nos conselhos não é exigido isso. Exatamente, cara. Eu acho que aí sim, aí a gente começa a ver a mulher participar efetivamente. E a gente precisa disso, Flávio, porque muitas coisas, né? Muitas coisas, a gente consegue ter uma visão daquilo ali que a população está sofrendo e é normal. Sim. Porque você é mãe, você é mulher, Sim. você passou por aquilo ali. Você, a creche, ela não é obrigatória, né? Mas você sabe que uma mãe, para ela trabalhar fora, para ela sustentar a casa, que hoje em dia a maioria das mulheres elas precisam, ela precisa de uma creche para colocar o filho. E eu vou discordar desse discurso da assistente social, sabe? Fala. Esse negócio da mulher trabalhar fora. Não, gente, é porque educação tem que começar lá no moleque com 2 anos. Não, concordo porque também. ele desenvolve muito melhor, né? Desculpa, a rapaziada lá dos Partidos Vermelhos criou essa conversa bonita de que não, tem que ter creche para a mulher trabalhar. Se ela não trabalhar, também tem que ter creche, porque a criança vai desenvolver naquele ambiente educacional. E, sobretudo hoje, num país de famílias muito vulneráveis a uma série de questões, vulnerabilidade emocional, financeira, etc, etc e tal, a gente precisa que a molecada esteja cada vez mais cedo na Fora escola. que você garante a alimentação, você garante que a criança... Porque quando a criança ela vai para uma instituição, ela está sob outros olhos, talvez aquela criança pode estar sofrendo algum tipo de violência dentro de casa, pode estar desnutrida, algumas coisas que você consegue visualizar ali como profissional da educação, né? Mas, como você falou, eu falo como mãe, né? Porque eu passei por isso, né, Flávio? Sim. Não, porque eu já vi falar assim, tá, mas aí a mãe bota a criança na creche e vai pra praia. Porque criaram a história de que a mulher bota a criança na creche para trabalhar. Não, gente, ela pode ir pra praia, pode ficar em casa dormindo. É porque o ambiente educacional faz aquele novo indivíduo desenvolver muito melhor do que, por vezes, numa família, né, meio complexa. Eu penso dessa maneira, Elba. Sim, Se não, você quiser pensar desenvolve. diferente, tudo bem. A gente... É até um complemento, na verdade, né? Vamos falar um pouquinho aqui da diminuição de cadeiras na Câmara. Como é que você viu essa novidade que aconteceu em Rio Bonito, aconteceu em Tanguá, né? E aí, é importante a gente esclarecer mais uma outra coisa aqui, gente. Diminuir o número de vereadores não significa que vai economizar dinheiro. Larguem de ser trouxas, isso não é verdade, né? A prefeitura passa para custear o poder legislativo 7% de parte de suas receitas. Ok? Independente de ser 9 ou de ser 15, o percentual de repasse para a Câmara, ele continua, ele permanece do mesmo jeito. Então pode ser 9, pode ser 10, pode ser 11, pode ser 15, pode ser 14, não pode ser 8. E no caso de Rio Bonito, não pode ser 8. Né? Porque a nossa quantidade de habitantes aqui preconiza que é entre 9 e 15. Então, se os caras tivessem reduzido para 8, aí era inconstitucional. Não podia, tinha que voltar atrás. Também não podia ser 16. Agora, entre 9 e 15, os vereadores, e são os vereadores que fazem essa mudança, eles podem mudar esse número aí a qualquer tempo, quando eles acharem interessante. A nós fica a oportunidade de não concordar, de espernear, de dizer que foi ruim, não concorda, etc. Mas não é inconstitucional, não é crime, não tem nenhum problema diminuir, ok? Então, se você está, né, emprenhado pelo ouvido aí com aquela conversa de que não, diminuiu o número de vereadores agora, a prefeitura não vai gastar tanto de mentira. Papo furado, não tem nada disso.
Continua a Prefeitura repassando 7% de parte de suas receitas para custeio do Poder Legislativo, ou com 9, ou com 15, com 13, com 11, com 10, com 12, 14. E como que você viu essa redução, Elba? Desnecessária. Que tem muita gente assim que ficou meio queimado porque entende que ficou mais difícil, né? Sobretudo para os novos nomes, né? Sim, parece até que estão fechando o círculo, né? Eu, particularmente, vejo que a gente perde em representatividade. Exatamente. Aí Quanto que eu ia mais chegar. gente você tem, Exatamente. mais representatividade da população você tem. Porque assim, a gente tem vários bairros no município, né? E com 15 vereadores, a gente poderia ter, vamos colocar assim, 5 de cada distrito, dar um exemplo, né? Eu sei que o voto não é distrital, mas você acaba concentrando mais dentro da sua área. Pode ser né? todo mundo do centro ou todo mundo de Rio Seco. Sim, Só o fato de termos cabeças diferentes, em maioria, pensando Exatamente. e divergindo, Exatamente. representa mais E você, ainda, né? e cada um conhece uma dificuldade, uma demanda, cada um tem uma bandeira diferente, né? Como eu falo, eu já venho pelo lado social, da criança, do adolescente, das mulheres, mas tem gente que vai lutar pelos animais, tem gente que vai lutar pelos empresários, e assim, não é, você não vai lutar por eles também, claro, vamos, mas eu tenho um olhar mais As suas diferenciado para esse bandeiras lado. prioritárias, né? Sim, exatamente. Então, assim, não tem como uma pessoa abraçar todas as bandeiras. Você vai olhar por todos os lados, não. Mas 15 pessoas, né, conseguiriam abranger mais, com certeza. Elba, manda um abraço pro Joelson, que eu tô achando que ele está em dócil. Escreveu de novo. Estou aqui assistindo minha pré-candidata vereadora Elba Mascarenhas. Manda um abraço para ele. Um abraço, meu amigo. Ele é meu fã, Flávio. Beijão, Joelson. Abraço, Joelson. Obrigado aí pela sua companhia. Vamos falar, vamos aqui caminhar na direção do serviço social, que é a sua área de formação. E nós temos instituições muito interessantes dentro da assistência social, os CRAs, os CREAs, etc., que estão muito ligados a essa maturidade da sociedade que nós estamos falando aqui, sobretudo essa moçada que está em vulnerabilidade. Sim. Né? Como é que você vê isso através do seu mandato? Que setores você tentaria, que instituições ali, que ferramentas, que estruturas você tentaria alcançar com o seu mandato, com ações, com movimentos? Como é que você vê essa estrutura do serviço social? Que entra governo, muda de nome, né? Um é promoção social, outro é assistência social, outro é serviço social, etc. E tal. E no frigir dos ovos a gente percebe que todo mundo meio que trabalha igual. Como é que você vê isso? E a partir do parlamento, a partir do poder legislativo, como que você tentaria melhorar, otimizar mais esse serviço para que a população fosse ainda mais bem assistida? Então, Flávio, para mim é uma das secretarias que funcionam no município, tá? Existem dificuldades, é claro, mas é uma das secretarias que eu ainda vejo trabalhar, né? Eu estive lá dentro, fiz parte da secretaria. Josi é muito boa, né? É um quadro muito bom no município. E a gente precisa, né, bater palmas para quem merece, né? Aquilo que está ruim a gente tem que apontar. Exigir melhorias, e o que está funcionando, parabéns. Isso. Mas assim, realmente a gente precisa fazer com que chegue em todo o município. Acredito que dando mais ênfase ao trabalho, mostrando, explicando como funciona. CRAS não é só para dar cesta básica, né? Existem outros serviços que são oferecidos dentro do CRAS. Você concorda comigo que os serviços que partem da assistência social, eles acabam tendo essa má compreensão da sociedade, igual o Conselho Tutelar tem? Muita gente não sabe como é que funciona aquilo ali, ou entende de maneira equivocada, olha o serviço social como aquela menina que distribui cesta básica. Sim, geralmente... Esquece que é muito mais além disso. Geralmente a assistente social ela é vista como a menina boazinha que distribui a cesta básica. E realmente não é isso, né? Porque a caridade ela não é feita pelo serviço social. A cesta básica ela é um benefício eventual que ele é dado no momento de vulnerabilidade da família, né? Não sou contra, mas deixando claro que não é caridade. Não, quando é entregue quando a cesta básica é entregue pela secretaria,
perfeito, porque aquilo ali é feito de maneira técnica. Sim, exatamente. Né? A cesta básica ela é meio complicada quando é o vereador, o candidato que está distribuindo para angariar voto. A gente está entrando já numa outra, outra situação. Mas quando é a secretaria que distribuiu, porque algum técnico olhou e entendeu a necessidade daquele amparo. Né? A gente vem, né? Porque a assistência social ela é muito vinculada, não que os outros não sejam, mas ela faz a vigilância socioassistencial, todo o trabalho ele é feito diretamente vinculado à federação, né? Tudo é prestado conta, tudo é muito vinculado ao nacional em si, né? E o que acontece? A gente vem de uma secretaria, vou agora falar conforme eu trabalhei em São Pedro, a gente consegue estar atuando, né? Comparando, não tem jeito. Claro. E lá em São Pedro eu tinha muita dificuldade de atuar por falta de benefícios, por falta dessa orientação, do conhecimento do gestor, que aqui a gente não tem, né? Aqui a gente tem essa orientação, a capacitação e o acesso ao gestor, né? Então, assim, quando eu falo que pra mim uma das secretarias que funciona realmente mas infelizmente ela funcionar não consegue resolver todos os outros problemas que a gente tem enfrentado, né? Até porque a demanda acaba ficando muito grande para uma secretaria que recebe pouco orçamento, que tem poucos funcionários. E geralmente a demanda pública, ela tem muito essa característica. É algo que não se resolve aqui, se tem um outro setor ali que está voando, aquilo acaba migrando para lá de maneira indireta. E a porta de entrada, né? Não tem jeito. Já vi até... Eu fui secretário no município de comunicação e, por vezes, quando você falava com o chefe do executivo, você resolve isso para mim? Porque o setor que deveria resolver não resolvia. E né, às vezes a gente tem uma certa desenvoltura e tal. Não, você resolve isso para mim? Então, não precisa falar nada com ele, não. Você vai lá e resolve. Né? Às vezes tem isso, né? Acontece. Ou seja, você sobrecarrega ainda mais o setor. Isso, o setor. A gente tem várias coisas, por exemplo, cursos que poderiam estar sendo prestados por outra secretaria, né? E coisas também que são ofertadas na Secretaria de Assistência, que não é divulgado, que é pouco divulgado. Então, assim, eu acho que a comunicação, né, fica um pouco aquém aí. Chegamos aonde eu queria, que é a minha área de formação, e eu entendo que, por vezes, já dizia o velho guerreiro, filósofo pernambucano, que nos deixou, Abelardo Barbosa, que vocês conhecem como Chacrinha. Quem não se comunica, se trumbica. E a comunicação, talvez, Elba, realmente seja o calcanhar de Aquiles de inúmeros governos, inclusive o nosso, atual aí. Falha. E eu não estou falando da Secretaria de Comunicação, eu estou falando da forma de você reverberar serviços, responder críticas, atender demandas, etc. e tal. A comunicação ela deixa muito a desejar. Mas que não é uma particularidade do governo Peixe. Com o Mandicão também era ruim, o Solange também é péssimo. Eles têm essa dificuldade de comunicar. O Peixe um pouquinho maior porque ele tem uma dificuldade de concatenar ideias, né? Os outros são mais falastrões, né? E o Solange, principalmente, ela é encantadora de serpente. Então, assim, Alba, e vamos falar um pouquinho dessa questão da comunicação, que eu acho muito, muito, muito interessante. Me parece, e aí entra essa questão da má compreensão dos serviços. Sim, né? sim. Nós precisávamos de ter uma comunicação que multiplicasse junto à sociedade para que serve isso, para que serve aquilo, né, e tal. Esse perder tempo explicando, né? Eu sinto muita falta disso. Precisa, Flávio, porque as pessoas às vezes elas não alcançam o que querem, o que precisam, necessitam, por não saber que existe. A gente tem a comunicação, às vezes até, como é que chama? A comunicação técnica, né? Você está lá quanto assistente social para dar a orientação técnica, mas às vezes o sujeito que está ouvindo, ele não tem educação mesmo, né? Ele não sabe, para poder entender aquele linguajar técnico que você está trazendo. E nem todo mundo tem a sensibilidade
ligar uma tecla SAP para o sujeito entender. É na até, humildade Flávio, que ele engraçado você falar isso, porque eu sempre falo, gente, a gente precisa saber se comunicar dependendo do local que nós estamos. Perfeito. Né? Exatamente. Porque quando você vai falar com o juiz, com o promotor, você vai falar de uma forma, quando você vai falar com o usuário, você vai falar de outra forma. Com Dona Maria lá em Jacundá é de outro É jeito. de outro jeito. Então, essa pessoa ela tem que ter essa versatilidade de saber, porque você tem que entender, tem que ter empatia, né? A forma que a pessoa vai entender você falando, a forma que a pessoa... Porque muitas vezes eu posso falar com você um termo técnico que você vai entender, porque você já está no meio. Mas tem pessoas que vão boiar. O que E, que... e às vezes o cara vai ficar com vergonha de perguntar o que é isso aí, come com o quê, né? Exatamente. É explicar, é trazer... Não, ó, por exemplo, né, você precisa de uma certidão de nascimento, onde que você vai buscar? Ah, você não tem condição de pagar, é tal lugar que você consegue. A isenção, não. Ali, ó, você vai conseguir gratuidade, porque tem gente que você vai falar isenção e não vai entender o que que é. Mesmo que você... Não, tem gente que não vai entender. Então, são coisas, assim, bobas do dia a dia, né, da correria ali do dia a dia, mas que precisam ser... É importante traduzir a palavra isenção por não precisa pagar. É, isso aí. Certo? Em vez de falar isenção, não precisa pagar. Fica bem mais fácil isso. Existe algumas... Eu sinto falta também dessa proximidade, e eu tenho conversado isso com todos os candidatos aqui. O poder público ele é bem distante da sociedade. A administração pública, de maneira geral, ela é distante, mesmo com boa vontade, às vezes, do governante. Você pega um cara igual o Rodrigo Medeiros no Tanguá, que eu acho que ele se comunica muito bem com a população, mas mesmo assim, você chegar lá, você encontra gente desinformada, você encontra... E eu acho que alguns espaços, eu quero aproveitar o fato de você ser evangélica, de uma igreja bem ativa, em prestação de serviço, uma série de coisas, eu entendo que os templos, as igrejas, e aí seja ela de que natureza for, se ela for católica, se ela for cristã, Qualquer instituição religiosa, se né? nós estamos falando do centro espírita, se nós estamos falando do Babalaorixá, não sei das quantas, se é um ambiente que tem um grupo de pessoas ali reunidas, eu sinto muita falta do poder público se apropriando desses espaços, não para pedir voto camarada, para dar uma bocadinha aqui para o pastor, para ele falar bem de mim, ou sei lá, para o líder religioso que for, mas para aproveitar aquele momento que nós estamos ali com um grupo grande de pessoas, para poder dar uma orientação sobre o banco de sangue, sobre como funciona o conselho tutelar. Vai ter eleições aí para conselheiros, como é que funciona isso? O conselho não vai roubar filho de ninguém. Entendeu? Pastor, 5 minutinhos aqui do culto de domingo, que é aquele mais lotado, para a gente dar uma informação aqui sobre o posto de saúde, que vai ter ali uma campanha de... E tem aquela moçada que venera o pastor, e se é o pastor que está abrindo o espaço para falar, está chegando com você embaixo do braço, ele vai prestar atenção, com muito mais atenção do que efetivamente o carro de som com o Beto passando. Nota! Como é que você vê isso? Acho que a gente usa muito pouco esses espaços. Vai chegar no lugar igual Rio Seco, igual Jacundá, Mata, lugares mais distantes, Braçanã, que parece que não mora ninguém lá, e você vai na Igreja Assembleia de Deus domingo de noite, que está lotado, saindo gente pela janela. Olha que oportunidade de se trazer uma informação técnica importante para aquelas pessoas que estão ali. E aí eu vejo assim, um distanciamento muito grande do poder público a esses espaços, né? Chega lá, trocar uma ideia com a liderança religiosa, né, e tal, pá, né? Porque quando chega na época da campanha, os pastores são todos procurados, né? E aí o cara oferece som, o banco novo para a igreja, pintura no seu lado do templo, etc. A salinha das crianças lá atrás, que está precisando da reforma. E na hora de efetivamente as coisas acontecerem a bem da coletividade, a gente percebe não sei onde é, não. Ô, cara pálido, você não passou lá pedindo voto, mas você não sabe onde é a igreja. Então, como é que você vê a utilização desses espaços, né? Até aproveitando o fato de você ser também evangélica, você não acha que aquele ambiente ele seria um ótimo espaço de multiplicação de informações técnicas? Flávio, eu sou suspeita para falar porque a minha igreja ela é uma igreja que faz isso, né? Sim. A própria igreja ela tem esse caráter de estar instruindo a população. Esses dias o meu pastor, eu chorei de emoção. Como assistente social lá na igreja, eu falei, gente, que orgulho do meu pastor. Tá falando de violência doméstica. E talvez seja a única que não faça sei. da maneira como faz, né? A sua igreja é a Igreja Universal do Reino de Deus, né?
E eu lembro da Igreja Universal fazendo um trabalho de entrega aqui de alimento na Polícia Rodoviária Federal aqui. Sim, Na época da não sei se foi da greve dos caminhoneiros ou na época da pandemia. Da pandemia, né? na enchente aqui no Rato Molhado, a gente O esteve. movimento aqui foi a primeira igreja também. que chegou com uma estrutura muito bacana. Sim, a E gente... como existe um preconceito babaca da sociedade brasileira, fomentado pela TV Globo, com a Igreja Universal do Reino de Deus, que vai ter defeitos e qualidades igual todas as outras têm, né? Mas existe esse preconceito mais acirrado. Muita coisa bacana que a Igreja Universal faz, ela acaba sendo ignorada por conta desse preconceito que foi incutido na sociedade pela TV Globo por conta de questões políticas, etc. e tal. Mas eu sei que a igreja lá faz isso. E acho que as outras deveriam também. Sim, eu acredito que sim. Como eu disse, a minha igreja ela tem esse caráter, né, de fazer e tal. Eu acredito que as outras deveriam, porque você precisa ensinar realmente, explicar. Porque a gente prega muito a fé inteligente, né? Você tem que refletir sobre o que você está fazendo. E você precisa também, não é só dar o pão, né? Não é só dar o peixe, você precisa ensinar a pescar. A gente tem essa... Então, assim, a gente tem um grupo na igreja que dá orientação ao cidadão, faz só essa parte mesmo de orientar, de explicar onde como faz, para você agendar um RG, para você estar pegando a isenção de um documento. Tem um grupo só para dar essa orientação, só para fazer isso. E em dados momentos tem essa questão das campanhas também, né? Vamos falar sobre a violência doméstica, vamos falar sobre a política, vamos falar sobre o conselho tutelar. A igreja ela é bem aberta quanto a isso. Eu até já vi algumas igrejas fazendo também, Flávio. A Igreja Batista, algumas delas, né? Eu não sei muito como que se divide. Eu sou muito fã também da Igreja Adventista, porque eu acho que ela tem um trabalho social também. A gente já se esbarrou algumas vezes doando sangue, né? Tem esse trabalho também que eu acho muito bacana. Mas, assim, ainda são poucas. E aí, como a minha formação é adventista, realmente tem. Mas é soluço. É quando aparece lá uma determinada liderança que tem esse olhar mais... E aí o cara se dedica a isso e leva e promove, etc. Né? Mas, assim, independente da igreja fazer ou não, eu acho que esse passo ele tem que vir do poder público. Ah, sim. É isso que eu Tá tô dentro dizendo, da né? igreja ali, sim, porque vai pedir voto, né? Via o mandato da Elba, chegar naquela liderança e falar: pastor, eu sou vereador do município, tenho a formação de serviço social e a gente queria fazer uma palestra aqui, ou trazer 5 minutinhos de informação, que não é para falar de política não, pastor, independente sobre gostar ou não do prefeito, gostar ou não da Câmara. Sim, fora do momento da campanha, né? Fora disso aí, durante 4 anos nós temos esse serviço Esse e trabalho. usar aquele espaço de alcançar pessoas, para a gente ter uma moçada menos ignorante, né? Isso, mais mais ativa, né? consciente dos seus direitos, dos seus deveres, dos serviços que tem à disposição. Sim, é aquela questão mesmo de estar fazendo com que a população participe, Exato. né? Exato. E a comunicação, né, Flávia? A comunicação, ela é tudo, na verdade. E eu acredito, sim, deve... a gente tem um momento agora, a gente acabou de sair de maio, né? O Maio Laranja, falando do abuso sexual e tal. E são coisas que a gente precisa estar levando para dentro da igreja, tá explicando, tá mostrando quais são as orientações, quais são os sinais, o que a gente precisa, o que a gente não precisa, porque aonde buscar, onde deixar de buscar, porque a gente vem de igrejas, né? Não estou generalizando nem falando mal de ninguém, mas assim, que acabam trazendo como cultural, muitas vezes, o abuso sexual, a violência doméstica. E o povo ele precisa entender que não é assim, que o abuso ele é crime, que a violência doméstica ele é crime, e que eles têm suporte dentro do poder público. Mesmo que, fulano, meu pai, minha mãe, não vão me dar esse suporte, o poder público ele dá. Ainda temos algumas lideranças religiosas que não entenderam bem o que São Paulo disse quando diz que as mulheres devem ser submissas a seus maridos. Né? Exatamente. E não adianta ninguém espernear não, porque é verdade. O camarada que não sabia ler, virou líder religioso e entendeu mal aquele negócio lá. Né? Outro dia teve um que falou comigo: não, porque disse lá na Bíblia. Eu falei: continua lendo o verso aí. Abre aí, meu irmão. Abre aí a Bíblia aí, continua lendo o versinho. Porque logo embaixo diz que vós, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Ou seja, você tem coragem da vida pela sua mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela?
Aí o cara pulou. Eu falei, ué, meu irmão, você só leu a parte de cima que comer você. A parte lá de baixo que você tem que morrer no lugar da tua mulher, você não quer não, né? Então, entende? Então, assim, tem essas questões importantes também, né? Mas, infelizmente, nós temos lideranças que talvez a formação que você vai levar é até para eles, né? Sim. E, gente, está tudo certo. A sociedade brasileira precisa desse crescimento de maneira geral, né? Isso não nenhum problema com isso. Eu penso, Elba, que o Poder Legislativo, ele tem esse papel, ele deveria ter esse papel de fazer esse elo de ligação, né? Além de ser um órgão fiscalizador, mas fazer esse elo de ligação sociedade com o Poder Executivo, né? Porque, por vezes, o camarada... e aí é muito engraçado, né? Porque é uma linha até muito tênue que divide isso, né? É um órgão fiscalizador, mas aí o sujeito é governo, o negócio acaba, né? O mandato acaba virando um apêndice o mandato acaba virando um apêndice do Poder Executivo, né? Ou ele é um sujeito oposição contra que só atrapalha, ou então ele é tão puxa-saco que não consegue fiscalizar. Isso é um negócio assim, complexo, né? Eu sempre pergunto isso aqui aos candidatos: como ser parceiro do governo e manter a sua independência de fiscal, né? Ou fiscalizar sem ser um chato que fica atrapalhando o cara a governar. A gente tem muito isso, né? É aquilo que eu falei, né, Flávio? A gente bate palma porque tem que bater palma e cobra o que tem que cobrar. Eu acho que, assim, é aquela via de mão dupla mesmo. O prefeito está fazendo bem, está fazendo certo, vamos bater palma, mas se na hora de que vai te cobrar, a gente vai ter que cobrar. Esse é o trabalho. Não existe, você é oposição. Gente, não existe oposição dentro de uma pessoa que trabalha para o povo. Você vai ver o melhor para o povo, acabou. Perfeitamente. Minha gente, para você que está chegando agora, nós estamos recebendo aqui Elba Mascarenhas, pré-candidata a vereadora em Rio Bonito, né? E agradecendo aos nossos queridíssimos amigos que estão aí nos acompanhando, nos prestigiando, ligados aí na nossa programação. A conversa que estamos tendo com ela aqui, que eu pretendo travar com todos os nossos pré-candidatos a vereador, né, aí das nossas cidades de Rio Bonito e Tanguá, né? Deixar isso aqui para os amigos que estão ligados na nossa programação. Estamos batendo um papo aqui sobre propostas, né, conversas, estratégias, bandeiras, né? Além dessa questão da assistência, além da educação, que está geralmente atrelado, Elba, tem algum outro segmento assim que você olha e, poxa, eu gosto de transitar nesse daqui, preciso de uma atuação e tal? Então, Flávio, a saúde em geral, né? Mas eu acredito que o que falta muito, não que a saúde em geral não falte, tá? Mas a gente precisa de um representante hoje para brigar pela dependência química. Porque hoje o município ele manda para fora da cidade, né, com apoios. Isso é legal, é constitucional, né, tá dentro do contexto aí da saúde. Mas por que não a gente ter aqui? É o que eu falo, né? Por que mandar para fora se a gente pode ter no município uma política pública que atenda, né? A gente tinha uma secretaria de antidroga no município, né? Que foi extinta. A gente não tem nenhuma pasta que cuide do assunto dentro da cidade. Então, assim, eu atuei como assistente social dentro de uma casa de dependência química. E a gente precisa muito de um olhar para essa área. Elba, as pessoas que estão lá usam porque querem, vão parar quando quiser, sim. Mas as famílias, elas ficam completamente desestruturadas. Elas se tornam codependentes das pessoas que são dependentes. Lá nos Alcoólicos Anônimos, quem é familiar tem um nome que eu esqueci agora. Tem o alcoolista, né? E o familiar, eles dão um nome que me fugiu agora, né? E eu acho que nos narcóticos também tem esse sujeito que é exatamente a esposa, o filho, né? Tem um nome técnico, gente, desculpa, eu esqueci agora, que eles usam lá. Geralmente quando se fala na questão da dependência química, a gente pensa logo na polícia, né? Sim, sim. Eu acho que esse é um grande problema do país.
E seria muito interessante nós pensássemos nas estruturas, né? Sobretudo na estrutura familiar. Mas, por vezes, como que o Estado vai entrar nesse seio familiar que é tão sagrado, que é tão fechado e está tudo bem, né? Como é que você vê isso, né? Porque, por vezes, a criança entra naquele caminho ali, o garoto, o adolescente, por uma vulnerabilidade, né? Dos pais e tal. Como é que o Estado entra ali? E eu falo exatamente botar um remedinho ali. por conta disso. Como é que é isso? Como é que você vê isso? Porque quando a criança, o adolescente, né, se torna dependente, é porque tem algum fator que levou a isso. Teve alguma falha. Teve ali, alguma né? falha. Por isso que quando eu falo, não é só o adolescente que precisa ser tratado. Uhum. A família precisa ser tratada. A gente precisa descobrir o fator que desencadeou esse uso, né? E não tô falando só de adolescentes, não. Sim, Falei da adolescente porque geralmente o uso começa na adolescência, né? Ou por alguma desilusão amorosa, ou, né? São vários fatores. Mas, assim, geralmente é na adolescência que começa ali um copinho de cerveja com os amigos, começa ali o uso do cigarro e vai evoluindo para drogas maiores. Então, assim, o que a gente fala é exatamente de uma política pública que atenda o núcleo familiar, né? Que tem essa pegada de atender o núcleo familiar, não só o adolescente. Porque muitas vezes ele vai parar quando ele quiser, mas a família vai ter estrutura para lidar com essa situação. É possível pensarmos essas soluções sem passarmos pela saúde mental? Não. Você concorda comigo que a sociedade brasileira não fica muito à vontade para falar de saúde mental? Concordo. Por isso, como você falando, né? Por isso a gente vem com essa pegada assim, trabalhar com a drogadição, né? Secretaria Antidrogas. Né? Porque assim, você falar para você mandar um familiar entrar no CAPS para tratar do uso de drogas, ele não vai querer. Pois é nessa direção que eu gostaria de caminhar nossa conversa aqui. Por vezes está todo mundo muito satisfeito e empolgado com a proposta da Elba Mascarenhas e de outras pessoas de falarmos de dependência química, da prevenção que precisa acontecer, e etc e tal, papapá. Vamos falar disso, vamos criar instituição, vamos fazer... Mas aí quando o assunto vai além, né? Vai caminhando e o sujeito percebe que a gente entra na saúde mental, que quando a gente fala de saúde mental não é só para cuidar de maluco. As pessoas que não são malucas também têm lá suas vulnerabilidades, né? E por vezes o camarada tem que olhar para o próprio umbigo e reconhecer os seus pecados para conseguir entender essa lógica. Aí a gente vai parando, né? Parece a Revolução Russa. Você deve ter estudado a Revolução Russa na faculdade, né? A Revolução Russa era um negócio maravilhoso, minha gente, né? Juntou lá Lenin, Stalin, aquela galera lá, fizeram a Revolução Russa, e a ideia era tirar os nobres do poder, entregar a Rússia para o povo e sermos uma nação feliz e próspera. Tudo bem, fizeram um movimento, teve lá a insurreição que tiraram os czares do poder, aquele negócio todo. Só que na hora de entregar o poder ao povo, aí eles não fizeram isso. E o assunto de saúde mental é muito nessa direção. Vamos combater a dependência química, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, tem que fazer essa instituição, tem que criar uma secretaria, Mas é quando o sujeito percebe que a gente vai para dentro da saúde mental e que nós, como sociedade, temos uma contribuição importante e precisamos abandonar alguns pecados acariciados, aí o negócio... Pensa isso comigo. Como é que você vê isso? Como é que você reflete sobre isso? Eu vou te falar que antigamente, até pouco tempo atrás, vamos lá, a gente tinha um preconceito muito grande quando se falava em psicólogo. É verdade. Hoje em a pandemia dia, a pandemia deu uma quebrada nisso. A pandemia deu uma quebrada nesse negócio. Entendeu? Porque, assim, 90% da população precisa, sim, que dirá 100%. Eu acho que 100%. Porque eu acho que todo mundo precisa, 100%, né? 100%. Mas, assim, hoje deu uma quebrada. E quando a gente fala de um núcleo para atender, é uma equipe multidisciplinar, onde as pessoas vão passar por uma assistente social, vão passar pelo psicólogo, vão passar por um psiquiatra, né? É uma equipe multidisciplinar que vai pelo enfermeiro, que vai parar com eles, vai tentar e vai
pontuar o que precisa ser feito, né? Porque Cada quando a família gente tem... fala de saúde preventiva, Sim, é para todo mundo. é para todo mundo, Né? exatamente. É para quem está doente e para quem não está doente. Né? Exatamente. Então, se a gente fala que é para quem não está doente, é para todos. Não tem esse negócio, não, é só aquele fulaninho ali que precisa, porque, né? Hoje em dia, assim, como a gente falou, né, 100% da população precisa, né? É. E a saúde, ela é um todo. Ela é o bem-estar social, ela é o bem-estar físico. Então, assim, a gente precisa tratar. E quando eu falo da dependência química, eu não falo só do dependente, eu falo da família. Porque eu acho que a família, ela fica doente junto com a pessoa, Sim. né? Então, precisa tratar todo mundo, não é só o dependente. E eu sei que existe o CAPS para isso, mas a gente não tem um CAPS AD, que é só para isso, né? Então a gente ainda precisa de algo que consiga atender ali o que desencadeia a questão. E, sobretudo, encorajar as pessoas também a sair do armário, que eu acho que é outra coisa meio que complicada, Elba. Os pais ainda têm vergonha do filho maconheiro, ainda têm vergonha do moleque cheirador que ele tem em casa. E aí eu estou ligando a tecla SAP aqui, tá, pessoal? É dependente químico, é bonitinho, mas nem todo mundo entende. Né? O garoto que usa maconha, e a mãe dele sabe, o pai sabe, e sabe porque o cheiro fica agarrado na roupa, só não sente, não conhece o cheiro de loló, quem é muito distraído, ele tem vergonha disso. Né? Ele tem vergonha de, às vezes, de buscar essa ajuda, porque ele tem vergonha de falar, cara, o meu filho precisa. Né? Eu acho que o trabalho é principalmente nessa questão de dizer para o cara que não existe vergonha alguma em sair do armário, né? Tem um monte de campanha aí incentivando a molecada nessa discussão de gênero, de sexualidade, de sair do armário, e não vejo essa discussão em relação à questão das drogas, né? De que as famílias precisam sair do armário e dizer, olha, tem um cara aqui que guarda essa parada, a gente está preocupado com a saúde dele. Exatamente. Né? E assim, é por isso que eu falo um ambiente próprio para isso. Porque chegar em determinados locais, existe um preconceito da população. Não tem jeito. Tem um olhar, um olhar de soslaio, né? Um rabo de olho ali que sempre... Aham. Né? Você não sabe quem que estava lá, Elba. É verdade, é desse jeito. Filha de que você estava lá, cara. A filha de Flávio também estava lá. É mole, cara. O cara é jornalista, hein? Dando aí lição de moral nos outros aí, escrevendo os negócios na internet, falando lá na rádio, e a filha perdida. No interior a gente tem muito disso. Sim, Né? sim. O pessoal tem que entender que é realmente uma doença, não tem jeito. Infelizmente, porque vovô dizia, né? Não prova porque causa dependência. E assim, eu fui criada assim, cresci assim, e graças a Deus nunca tive interesse. Mas, às vezes, o adolescente ali não escuta o vovô. E então acaba provando e acaba causando uma dependência. Você concorda comigo que Salomão que Salomão foi o cara mais sábio do mundo, né? Sim. Você concorda comigo? Tá todo mundo de acordo aí? Salomão foi o cara mais sábio? E lá no livro de Cantares ele escreveu assim, livro de Cantares, pessoal, tem um negócio lá que ninguém entende, mas é interessante para quem entende. E ele escreve assim, temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Que faremos dela quando dela se falar? Se ela for um muro, vamos edificar uma torre de prata sobre ela. Se ela for uma porta, vamos cercá-la com tábua de cedro. O cara lê aquilo ali, não entende porcaria nenhuma, né? Então temos uma irmãzinha, significa que é uma criança. Que faremos dela quando dela se falar? A criança cresceu, virou moça, e agora dela está se falando que é o seguinte, pô, a filha de fulano cresceu, está na hora de casar. Naquela época que os casamentos eram propostos por laços, né? De aliançamento de família, de reinos, de castelos, aquele negócio todo. Então o cara aí, rapaz, filha de fulano cresceu, vou casar com meu filho para poder juntar aqui as nossas posses, famílias, etc. e tal, aquele negócio todo. Então o que faremos dela quando ela se falar é isso, ela se tornou uma moça. Se ela for um muro, o que significa um muro? Firmeza, determinação, personalidade, né? Vamos edificar sobre ela uma torre de prata. Se ela for uma porta, o que é uma porta? É um lugar onde todo mundo passa, é acesso. Vamos cercar. Se ela for uma porta, vamos jogar fora, queimar. Não é isso que o sábio fala. Vamos cercar com tábua de cedro. E o cedro, cara, era a madeira mais nobre daquele tempo de Salomão. Ou seja, nós precisamos conhecer, Elba, a personalidade das nossas crianças. E nesse aspecto que eu estou trazendo aqui, não é só as irmãzinhas, os irmãozinhos também.
os meninos e meninas da nossa sociedade. Papai e mamãe têm que ter esse olhar acurado e perceber se o filho é porta ou é muro. Para todo pai, o filho é muro e a filha é muro. Mas, gente, desculpa, alguns são portas e precisam ser cercados com cuidado. Tábua de cedro. Exatamente. Quando a gente fala disso, de cuidado realmente, isso, né? De cuidar, de orientar. Porque, por exemplo, Flávio, eu falo isso, eu tenho um filho de 10 anos, pra mim é a idade mais perigosa. Claro. Porque é ali onde tá formando Tábua de caráter, cedro né? nele. E é exatamente isso. A mãe pergunta... No caso da minha filha, inclusive, se ela é muro, é tábua de cedro também. Que a gente quer proteger, a gente quer cercar, a gente quer cuidar. É chegar, eu faço isso, gente. E aí, quais são os seus amigos? Com quem tá? Onde tá? Conversando sobre o quê? Ele fala, mãe, tem criança na minha escola que vai sozinho pra casa. Eu, beleza. É aquela frase de mãe, você não é todo mundo. Você escutou muito isso da sua, por que você não vai passar pra frente? Todo mundo vai, mas não, você não é todo mundo. E enquanto a gente puder cercar, enquanto a gente puder guardar, proteger, vai estar protegendo, né? E orientando, porque a gente tem que proteger, mas a gente tem que ensinar que existem, sim, perigos lá fora, existem coisas que eles que vão oferecer, que vão falar, que vão orientar, e não. Você tem que escutar o que a mamãe está falando, o que o papai está falando. Mas você concorda comigo que nós temos uma grande dificuldade de entendermos a personalidade porta das nossas crianças? Temos, demais. Tem pai até que fica triste com isso, quando alguém diz para ele que às vezes não quer ver, alguém fala para ele, meu irmão, aí é porta, hein? Eu fico ofendido, fico de mal com você. Acredito até que a assistente social, em alguns momentos, ela chama a mãe ou o pai no canto e fala, você não viu que é porta ainda não, parceiro? Você está dormindo? E a gente precisa orientar, né? Orientar os pais, como proceder. A gente tem esse trabalho assim também. Principalmente no CRAS, porque o CRAS é um trabalho de orientação, né? De informação. E tem esse trabalho no PAF de estar orientando, de estar explicando, de estar junto com a família, planejando como que a gente vai fazer, o que precisa ser feito. Para poder não precisar tomar medidas mais drásticas posteriormente. Né? Elba, eu acho que nós estamos caminhando na direção de entendermos que a política precisa de uma grande reforma, mas a sociedade também. Sim. É mais ou menos isso que a gente está conversando aqui agora? É exatamente Estamos chegando isso. a essa conclusão? Estamos chegando, né? Porque por mais que a gente entenda a necessidade de trocar alguns elementos na administração pública, que tem lá suas responsabilidades, a gente percebe que se a sociedade também não trocar o seu viés de participação, de atenção ao que está acontecendo, a fica mudança difícil. Vem de cima, né, Flávio? E a gente precisa, acho que primeiramente mudar a administração pública, porque a própria administração ela vai implantar isso dentro da escola, dentro dos ambientes, que as pessoas consigam entender. Precisa, Flávio, de... Será que todo mundo vai entender? Não, todo mundo vai entender, não. A gente tem pessoas que não querem mais, né, mudar. Mas existem pessoas que querem mudar, que querem se informar, que querem desenvolver. Isso é aos poucos. É a gente trabalhando lá em cima para que amanhã ou depois, lá embaixo, na pré-escola, na alfabetização, comecem a implantar essa ideia. Eu tenho assim muito receio, que eu falo, né, como eu disse, meu filho está com 10 anos agora, e quando chegar no ensino médio, antigamente na minha época tinha um monte de matéria, né, que levava a gente a pensar, a discutir, a conversar, e hoje em dia já cortaram. Então será que quando ele chegar lá nessa fase, será que vai ter ou será que vai ser aquilo, né, que não leva você a pensar? É só o básico do básico, né? Então, assim, a gente precisa começar a levar a sociedade a pensar. É bom para os políticos? Não. Mas a gente vai começar a implantar que as pessoas coloquem pessoas certas lá. Pessoas que querem o bem e não pessoas que pensam em si próprios. Passou por aqui Antônio Ralph, dizendo, estamos ligados. Conhece esse cara? Maridão. Um abraço sempre pro nosso amigo Antônio Ralph, o glorioso Ralph. E aí eu vou divergir de você aqui só um pouquinho, que esse negócio de divergir é bom, sabe? Eu sinceramente entendo que a gente precisa trocar as peças lá no cenário político, Elba. Bom que temos figuras igual você e tantos outros que estão aí propostas a isso, mas
eu entendo que se a sociedade entender o seu papel de mudança e forçar uma barra, mesmo o político pilantra, ele começa a caminhar na direção da coisa boa, porque o político depende de voto. E quando ele perceber que o voto dele, que ele precisa, é na direção das boas propostas e boa percepção, esse cara, ele automaticamente vai mudar de atitude. Mas nem todos querem mudar, né? Vou usar aqui um exemplo clássico, né? Já reparou o quanto que os políticos deram uma guinada na direção da religião? Né? Irmão fulano, reverendo não sei quem, todo mundo fala em nome de Deus, o cara faz questão de botar foto no culto, tomando ceia, tirando foto no pastor, e pararé, que negócio todo. Porque a sociedade brasileira, conservadora em sua maioria, entendeu de um tempo para cá, e muito inspirado lá no então candidato Bolsonaro, essa particularidade, essa peculiaridade. Então, cada um tratou de voltar para a igreja que ele era quando era criança e, pelo menos, aparentar uma... É a famosa representatividade, né? O povo Pois ele é. se viu representado no presidente. Entende? Quando o povo decidiu que o voto dele ia na direção desse cara que fala de Deus, desse sujeito que valoriza a família, desse sujeito que... Né, tem uma parte que não gosta, mas uma grande maioria ia nessa direção. O que a moçada da política fez? Todo mundo tratou de arrumar a igreja para chamar de sua. Então, sinceramente, eu acho que se a sociedade passar a entender que ele é um elefante amarrado com barbante, ele faz o político picareta que a gente está trocando aí se tornar um santo. Porque o cara precisa de voto, ele está agarrado naquele osso lá que não larga de jeito nenhum. E aí, não estou dizendo que não precise mudar os quadros, né? Precisamos sim mudar alguns quadros. Mas eu ainda acho que a grande mudança que nós precisamos, ela está na sociedade. Sim, mas eu falo... E lá no que- Legislativo está a essência dessa mudança Sim, aí. porque as pessoas precisam... Mandatos conduzidos da maneira como você Isso. está propondo. Orientando, aconselhando. Alguém para representá-los, né? Exatamente. Porque quando a gente vai se apresentar, né? A gente na pré-campanha você se apresenta. Sim. E quando a gente vai se apresentar, a gente fala exatamente disso, de representatividade. Porque se a pessoa não me vê como uma pessoa que a represente, ela não vai me dar uma oportunidade. Então as pessoas precisam de representatividade. E você só vai começar a ver isso lá em cima quando as pessoas entenderem, não, eu preciso votar em alguém que vai fazer aquilo ali, né? Porque eu faria assim. Vou votar no Flávio por quê? Vou votar no Flávio? Não, porque o Flávio é da comunicação e eu sou da comunicação, eu gosto da comunicação. Vou votar na Elba porque é uma assistente social e eu sou da assistente social, eu gosto do social. E assim a pessoa vai vendo seu representante. Qual é o perfil da pessoa, né? E a gente tem trabalhado com isso, a gente fala muito de currículo. Quando você vai para uma entrevista de emprego, melhor, para você ir buscar um emprego, você tem que mandar o seu currículo. Aí o seu patrão ele vai analisar o seu currículo. E o voto, a representatividade, ela deveria ser assim. Você pegar um político, analisar o currículo do político e falar, não, esse aqui vai trabalhar para mim. Vou contratar esse cara por 4 anos. Exatamente. E se não tá dando certo, vamos lá, vamos trocar e contratar outro. Porque a gente precisa ter essa noção, ter essa visão de que o político ele trabalha para o povo, ele não trabalha para si. Se tá me representando ali durante os 4 anos, beleza, a gente vai reelegê-lo. Se não, vamos trocar por outro que tenha um currículo tão bom quanto. Né? E é isso que a gente tem buscado apresentar para as pessoas, o nosso currículo. Perfeito, minha gente. Elba Mascarenhas aqui hoje no programa Flávio Azevedo. Amanhã, quinta-feira, eu recebo aqui no programa Flávio Azevedo, não vai embora não, que não terminamos ainda não. Eu só estou dando aqui a agenda de amanhã, dia 13. Amanhã eu vou conversar aqui com a Cristiana Mello, lá de Tanguá. Cristiana é pastora, cara. Pedala, tem trabalho com as mulheres, né? Muito, muito legal o trabalho que ela faz.
desenvolve lá junto com o prefeito Rodrigo Medeiros, que tem a ideia de criar uma secretaria para assuntos religiosos, né? E parece que ela seria a pessoa que assumiria esta pasta. Então ela vai conversar conosco aqui amanhã no programa Flávio Azevedo, e vai ser um prazer ter você aqui conosco, tratando desses assuntos, né? Que são interessantíssimos e às vezes até coisa nova no cenário e na discussão política. E estamos aí hoje recebendo aqui a minha amiga Elba Mascarenhas, né? O ponto eletrônico quer falar comigo, ponto eletrônico? Ah, não, fica tranquila. Ponto eletrônico aqui, gente, né? Um ponto eletrônico meio do Paraguai, mas tem ponto eletrônico, né? É do Amazonas. Elba, eu quero aqui agradecer muito a sua presença aqui conosco, lhe desejar boa sorte. Papai do Céu abençoe sua vida, sua família, seus projetos. E tudo de bom para você. E finalizo te perguntando o que você espera da campanha que nós temos pela frente, que nós estamos em pré-campanha, né? Mas efetivamente quando começar a campanha mesmo, o pau cantar, o que você espera aí da disputa? Trabalho. Bora trabalhar, gastar sola de sapato, falar com o povo, porque eu já trabalho um pouco, né, de política, não tem jeito, tá no sangue. Já conhece a realidade, né? E assim, Flávio, é uma caminhada, a gente tá construindo, né? Eu falo que eu dei o primeiro passo agora. Talvez eu já tenha dado lá atrás um bocadinho e não estava com a pretensão de ir para esse lado, né? Mas, politicamente falando, eu dei o primeiro passo agora e estou construindo a caminhada. Perfeito. Abrir espaço para você se despedir dos nossos ouvintes, né? E, tipo assim, aproveite para vender aí o seu produto, né? E onde que a moçada te acha? Rede social, quiser conversar com você, aquela reunião de quintal que o pessoal faz cachorro-quente, e chega um monte de gente com aquela listinha de caixa d'água, cimento, areola e tal, mas é importante para você vender o seu peixe lá e tal. Muito obrigado pela sua presença e visita aqui hoje conosco, né? E fala pra gente. Então, seja bem-vindo. Eu gostaria de agradecer a presença, né, de todos aí virtualmente, todos que ficaram acompanhando a gente. E assim, eu gostaria de falar que a gente não tem tempo para arriscar mais, né? Vamos dar oportunidade, de fato, para quem tem experiência, mas não experiência que está lá fazendo há muitos anos e não mudou nada. Quem tem experiência, quem tem currículo e que quer fazer diferente, que quer trazer um novo. Agradecer a cada um que tem, o Flávio, recebido a gente nas casas, nas famílias. A gente tem sido muito abraçado realmente, né, bem recebido. O pessoal pode me acompanhar lá na rede social, no Instagram, que é onde a gente está mais, né, movimentando ali. Elba Mascarenhas, não tem mistério, é isso mesmo. A gente está sempre mostrando o trabalho que tem sido feito, né, o meu trabalho como assistente social. Instagram e Facebook. Instagram e Facebook é o mesmo, né? Não tem. E assim, a gente também tá aí, pela rua. Tô sempre, uma vez na semana, em cada canto da cidade. Deixa eu só mandar um abraço aqui pro meu amigo Cadinho. Cadinho é nosso ouvinte aqui, Lúcio Ricardo Marcelino. Cadinho, ele tem deficiência, é cadeirante. Ele sempre reclama das calçadas, ele sempre fala da questão do conselho municipal das pessoas com deficiência, que de vez em quando vai sair, não sai, etc. Essa bandeira eu acho que é muito interessante também, dentro dessa lógica do social. Olha lá, a minha amiga aqui, você está ali com o seu... A minha assessora deficiente. Com o seu colar de girassol, dizendo que ela tem alguma deficiência que eu não percebo visualmente, mas que ela tem, né? É uma pessoa com deficiência e mesmo assim, né, que a gente fala muito disso, a deficiência dela é uma deficiência que não pode ser vista e as pessoas muitas vezes não entendem a situação. Eu costumo dizer aqui que no Brasil o deficiente tem que chegar sem a perna, sem o braço,
para ser Exatamente. enxergado como deficiente. Exatamente. Aqui no Brasil é assim, se não chegar cotó mancando com as 3 muletas, aí o cara olha e pergunta se a mulher não chegar com a barriga de 9 meses, né? Não sabe que tá grávida. É desse jeito. Não tá grávida não, né? Ela tem que chegar com a barriga de 9 meses, senão... Ô, Flávio, e eu brigo pela acessibilidade dentro da minha igreja. Então, assim, tendo oportunidade, com certeza a gente vai brigar fora dela também. Eu acho que é uma pauta muito interessante, Sim. a da acessibilidade, essa questão das pessoas que têm deficiência e, sobretudo, esse conselho, o conselho municipal das pessoas que têm deficiência, né? E mais um órgão, inclusive, que eu acho de orientação, sobretudo, que é o que eu acho que a sociedade precisa hoje, de conscientização, orientação. Eu, quando fui candidato a vereador em 2 oportunidades, de vez em quando alguém me perguntava, que lei você pretende criar? Eu falei, nenhuma, já tem um monte. A gente precisa colocar em prática aquelas que estão lá e ninguém bota aquele negócio para funcionar, ninguém fiscaliza, a própria Câmara não fiscaliza. Sim, eu sou sincero, não vou criar lei nenhuma, porque eu acompanhava as sessões da Câmara durante 15 anos, na condição de jornalista e tal, via lei sendo criada lá todo dia e nada. Então é que criar mais, né? Mas, Elba, obrigado. Eu que agradeço o convite, né? A porta aberta aqui para nos receber, a oportunidade, tá, Flávio? E assim, um abraço e estamos juntos, né? Para sair, estamos juntos. Deixa eu agradecer aqui o Laércio, é isso? Isso. Laércio e a Kícia pela segurança que fizeram nossa aqui também. Elba tem outro compromisso, e agradecer ela aí por estar aqui conosco, né? Minha gente, um beijo no seu coração. Muito obrigado pelo carinho. Que o Papai do Céu abençoe você rica e abundantemente. E a partir amanhã, às 15 horas, estamos de volta com mais um programa Flávio Azevedo. Vamos em frente. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado, Elba. Você quer tirar? Tira aqui no meu. A Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou programa Flávio Azevedo. Adorei o ponto. Raul tá doidinho, né? Porque eu tenho meus brinquedos pra jogar. Tá. A gente tá ao vivo aí ainda, tá? Mas pode ficar à vontade. Não conta segredo. Aí mesmo, se eu quiser. É, primeiro. Rio Bonito e Tanguá, 2 lonas azuis estreladas. Mais de 600 crianças e jovens impactados pelo poder transformador da cultura. Teatro, circo, música, dança, roteiro, desenho, história do cinema, cenografia e figurino. Oficinas gratuitas e um universo de novas possibilidades. Obrigado, Lona na irmão. Lua, Valeu. arte, O educação negócio que e você falou cidadania. depois aí, cara, se você Patrocínio. tiver algum Enel, Governo do projeto, Estado do alguma Rio de ideia, Janeiro e Na verdade, eu Secretaria até de cheguei a Estado falar com o de Cultura e Serginho, a Economia gente tá Criativa estudando do Rio de Janeiro, através da fazer Lei um programa de rádio. Sim, uma super oferta que a Connect Internet traz para você. Internet 100% fibra